O tema da mensagem é o seguinte: eu nasci para viver acima da religião. Essa é a mensagem da Santa Ceia hoje. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde nós lemos, está a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, melhor. A narrativa do nascimento de João Batista, onde o seu pai, Zacarias, estava servindo a Deus ali no templo e o anjo se apresentou para ele. E a ele deu uma notícia de que ele seria pai de um menino que se chamaria João Batista. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 15. Mas o que eu quero levar a gente a pensar é o seguinte: lamentavelmente, quando a gente fala de João Batista, logo a gente imagina alguém até acima de Jesus, pelo fato de ter vindo primeiro, pelo fato de ter aparecido primeiro, pelo fato de ser primo de Jesus, mais velho, no mínimo 6 meses. Então, quando se fala em João Batista, logo se imagina uma potência. E isso tem levado algumas pessoas, principalmente cristãos, a sempre viver o extraordinário, a sempre viver batendo recorde, a sempre viver pensando em coisas, mesmo como cristão que odeia o Egito, mas gosta de coisas faraônicas, de coisas assim bem extraordinárias. Porém, uma das coisas que eu quero deixar bem claro hoje é o seguinte: nós que aqui estamos, somos acima de tudo pessoas normais. A maior parte da nossa vida nós gastamos com o quê? Com a vida normal, porque somos seres humanos, somos pessoas. Uma pouca parte que nós queremos ser mais do que isso é onde a nossa adrenalina se sobressai, de querer fazer acima daquilo que um ser humano pode fazer, principalmente o ser humano, a pessoa. E para quem não consegue administrar essas ofertas de fazer com que a vida seja sempre uma adrenalina, seja algo espetacular, na verdade é um grande desgaste para a vida quando alguém quer ser acima daquilo que não nasceu para ser. E lamentavelmente a própria igreja é culpada disso. A igreja em geral é culpada. Por que a igreja é culpada? Porque se nós formos olhar para o modelo de igreja, segundo a Bíblia, era uma igreja de pessoas normais. Como, pastor? A igreja de Atos, por exemplo. Está escrito que era a igreja que tinha o quê? Comunhão, partir do pão e oração. Atitudes de pessoas normais. Comunhão, partir o pão, oração. Só que essa igreja moderna de hoje, infelizmente, em vez de tirar o fardo das pessoas, tem colocado um fardo maior. Quando eu falo igreja, não estou falando de pastor somente e de prédio. Estou falando de igreja como um todo. De um pastor que oferece a oferta, do cliente que é o crente que busca aquela oferta e a estrutura que obriga as pessoas a achar que tem que ser desse jeito. Por exemplo, culto que tem comunhão, partir do pão e oração não serve. Para alguns, culto tem que ser multidão, milagre, explosão e gritaria. Se não tiver 2 capeta caindo no culto, uns 5 falando em língua, um redevaciada lá, brascuria lá, irmão, se não tiver isso, não foi culto. Tem que ter um momento de êxtase espiritual. Tem que ter, na linguagem mais absurda, porém a mais correta, mas de acordo com o que estou falando, linguagem mais absurda. Um culto, para ser culto, tem que ter exorcismo, libertação, milagres. Meu irmão, por isso que tem pessoas sofrendo, porque está buscando numa igreja um produto que não é para pessoas normais. Tem igrejas que só vivem de eventos. O pastor depende do pregador, o pastor depende da música, o pastor depende da banda, não é nem inteira, é banda, depende da banda. Sabe como é que se vive normal? Comunhão, partir do pão e oração. Isso é igreja. Meu irmão, levantar um botijão é fácil. Agora, segurar ele é difícil. Manter ele é difícil. Vê se o seu corpo aguenta você todo dia, de manhã, à tarde, à noite, comer uma rabada. Acorda, rabada. Meio-dia, rabada. À noite, rabada. Você não aguenta, você morre. Lamentavelmente, esse negócio de viver porque eu sou crente agora, eu tenho que ver o sobrenatural, viver o sobrenatural. Cuidado que esta demanda não é bem assim. Aonde o cristianismo tem gerado
semideuses. Ninguém aceita ser mais crente. Tem que ser levita, varão, mulher de Deus, homem de Deus. Crente ninguém quer ser mais. Isso aí não existe mais não. Crente não, eu sou levita. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Significa, crente não, eu tenho que ter alguma coisa de Deus. João de Deus, Maria de Deus, Bernadette de Deus, Benedito de Deus. Eu ouvi uma frase ontem que eu fiquei interessante. Conversando com uma pessoa e falei, olha, tem um pastor que cura, e dele cura lá, Deus cura. É uns negócios explicando. É um pastor que está na televisão, tem um programa e o cara, realmente o milagre lá acontece. Um negão. Ele falou, então não estou sabendo. Então uma coisa eu já sei, que Jesus é preto. Então Jesus é um negão. Já sei, pelo menos. Irmão, pelo menos eu já sei que Jesus é negão. Irmãos, você sabe por que tem gente sofrendo nas igrejas? Quando eu falo igreja, não estou falando de igreja local. Estou falando de igreja como um todo. Porque o povo cristão não está preparado para ser disciplinado a ter comunhão, partir do pão e oração. Eu vou para a igreja, a palavra não serve. Eu tenho que ver o capeta sapecar. Eu tenho que ver a cadeira subir. Eu tenho que ver os dois irmãos, um falar em língua e o outro interpretar. Irmão, eu tenho que ver algo extraordinário. E tem igreja que o negócio está tão bom que agora não é mais de púlpito, agora é palco. Púlpito não serve. Até laptop no púlpito, em vez de Bíblia. Irmão, quando uma pessoa tenta se segurar em algo que não pode, a tendência é só morrer. Quando alguém tenta viver a fé só atrás de sobrenatural. Meu irmão, sabe quem era Jesus? Jesus não foi um produto qualquer não. Jesus foi um homem. Não via Jesus fazendo milagres toda hora. Não via Jesus falando em língua toda hora. Não. O problema de muito crente mesmo é que ele quer ser superstar. E muitos pastores também são culpados. Porque hoje em dia esse negócio de ser pastor não funciona mais não. Tem que ser bispo, reverendo, apóstolo, querubim, arquibim, curubim, querabim, terebim. Irmão, daqui é a torre de Babel. Até quando Deus se irá e jogar tudo para baixo. Porque pastor não serve mais. Irmão, o quê? Arcanjo. Cheguei numa igreja esses dias, não tinha 40 pessoas. Não tinha 40. Estou falando 40 contando as crianças e comigo. Tinha missionária, apóstolo, bispo. Eu digo, o trem aqui é poderoso mesmo. O negócio aqui é valente. 40 crentes na igreja, irmão. Missionária, apóstolo. Irmão, você para entrar na igreja dessa é só batendo continência. Você nem senta de tanto bater continência, porque é muita autoridade mesmo. Aí, em contrapartida, os crentes se viciam também nesse negócio de querer ser autoridade e fica mexendo com o que não pode. O diabo comigo, eu pego ele. O diabo... Irmão, se liga, maluco. Põe no teu lugar. Escandaliza com o que eu vou dizer, não. Se desviar, fazer o quê? Se você fosse mais do que o diabo, você tinha mais do que ele. Doeu o coração? Vou repetir. Se você fosse mais do que o diabo, você tinha mais do que ele. E você não tem. Ei, pastor, o senhor tá doido? Tô doido. Hoje eu tô doido. Nós queremos viver acima de tudo. Mais do que o diabo. E lado a lado com Deus. É essa a exigência, por isso que tem muito crente. Por isso que tem gente que não aguenta ficar em algumas igrejas de crente. Porque quando chega é uma gritaria doida. Irmão, é um sapecado. O cara fala, meu Deus, já caiu doido do meu lado aqui. É o terceiro sou eu. É um efeito dominó. E põe a mão na cabeça e roda pra lá e roda pra cá. A pessoa cai. Não é do diabo não, de tonta. A pessoa veio direto do trabalho, não comeu direito, ficou com a vida meio então e roda, pum, capotou. Aí quando capota, é o diabo que tá dentro dele. Mas aí pra sair o diabo, quanto vai pagar pra sair daí? Meu irmão, o problema de muito crente é que não consegue viver a vida toda crente, porque está buscando se assegurar em uma coisa que não dá pra segurar. Jesus era Deus, teve medo. Elias era profeta, teve medo. A gente não vive a vida toda de êxtase espiritual. Irmão, você não fica 24 horas falando em língua. Irmão, vai no supermercado falar isso. O cara fala, você tá doido, chama a polícia. Isso aí é maluco, é louco. Vai prender ele. Até porque, meu irmão, se for para a Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Eu não preciso todo culto estar falando em línguas para dizer que sou espiritual. Eu sou espiritual não porque falo em línguas. Eu sou espiritual porque consigo controlar o meu espiritual. Por isso que sou espiritual. Essa é a verdade. Tem gente que já chega na igreja, irmão, parece um raio. Já chega estralando. Glória a Deus! Pai, irmão, parece aquele chicote de Roma. Irmão do céu, tem culto que se não começar falando as duas rajadas de língua, porque irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, ó glória a Deus, em Lucas capítulo 9, 37, aleluia, em Lucas 36,
37, verso, e continuando de glória a Deus, seria no dia seguinte, irmão, no dia seguinte, irmão, ninguém aguenta. Isso tem outro nome, samba do crioulo doido. Sabe o que a Bíblia diz? Sede sóbrio, tenha raciocínio, seja racional. Não precisa mostrar para os outros que é espirituoso. No plural, espirituoso, zuzu, com eco, espirituoso, zuzu. Conhece aquele ditado? Tem um ditado que diz assim: eu tomo sim e tô vivendo. Tem gente que não toma e tá morrendo. Deixa eu pôr isso para o nosso linguajar evangélico. Sou do meu jeito sim, nem muito, nem pouco, mas tô vivendo. Tem gente que quer ser muito, tá morrendo. Tô no mesmo endereço, tô com a mesma família, espero ficar ainda muito tempo. Irmãos, sabe por quê? Do meu jeito, estou sempre vivendo. Irmão, não seja tentado a querer ser algo que você não pode ser. João Batista foi João Batista, Amós foi Amós, Moisés foi Moisés, Maria foi Maria, Madalena foi Madalena, cada um de um jeito. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu me converti no Brasil para Cristo. Irmão, eu era tão idiota, mas tão idiota. Tem gente que diz assim: da minha saudade quando eu era novo convertido. Eu tenho raiva. Eu não tenho saudade, eu tenho raiva, porque eu era besta demais, meu irmão. Então a igreja chamava, vinha alguns irmãos de outras igrejas para cooperar conosco. Aquela coisa que crente gosta de fazer. E vai ônibus para cá, vai ônibus para lá, aquela ladainha. E quando eu era do Brasil para Cristo, quando vinha uma caravana da Assembleia de Deus, eu ficava disputando com alguém da Assembleia de Deus que falava em língua. Então se o camarada falasse, glória a Deus, glória a Deus, eu digo, aqui quem manda sou eu. Não pense num caba besta. Não, eu achava que eu era o cara. 20 anos depois eu vim descobrir, mas como eu era tão ridículo. E eu terminava o culto, saía, quem fala mais alto aqui sou eu. Não vem de fora querer falar mais alto que eu não. Aqui eu sou da igreja. Gente, e os irmãos já sabiam, quando chegava uma caravana de fora, hoje tem disputa. Se o cara mandasse com a fonte 12, eu com 12 negrito. Se ele mandasse 12 negrito, eu ia para uma fonte 18, Arial negrito. Irmão, ia arrebentando com ele. Irmão, não tem coisa mais besta do que a gente olhar para a gente e falar, mas como eu sou besta. E aí ainda vai nas igrejas, porque nesta noite Deus vai bradar e tal. E o crente pula, sapeque, pá. E Deus manda lhe dizer nesta noite que você não é vencedor. Você não é vencedor. E faz aquele gingado todo. Você não é vencedor. Você não é vencedor. Você é mais do que vencedor, irmãos. Vencedor não serve. Tem que ser mais. Não dá para ser normal, mas não. Tem que ser acima do normal. Normal não serve. Vencedor não serve. Tem que ser mais do que vencedor. Você que está triste, a Bíblia não diz regozijai-vos. Mas mais uma vez, regozijai-vos, irmão do céu. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você vai morrer. Você vai morrer na fé. De um jeito que você não vai querer saber de crente nunca mais. Se viver desse jeito. Nessa apoteose. Irmão, quem gosta de carnaval sabe que são somente 4 dias. Quem está entendendo? Mas crente faz carnaval todo dia. É uma apoteose. E os crentes, e naquela, não, hoje eu vou para a igreja, não, que eu tenho que bater outro recorde. Hoje tem que cair mais 4. Irmão, e vem aqueles diáconos, tem igreja que as diaconisas tem até bigode e cavanhaque. Agora tem cavanhaque também, mesmo. Eu fui na igreja que as diaconisas não só tem bigode, não, cavanhaque. Aquelas caras feias já chega armada, pronta para pancada. Bom, parece uma arena de Roma. Vamos de novo. Vamos começar o culto. E pá, já fica intimando o povo que é visitante. Vai bater do olho, vai cair hoje, hein? Você vai cair. Irmão do céu, ninguém aguenta.
Amém? Aí por isso que tem gente, por isso que o pobre não vem para a igreja, porque ele não aguenta suportar essa exigência tão alta, e o rico, intelectual e inteligente não fica no meio dos crentes porque não suporta tanta besteira. Ninguém aguenta, irmão. Ninguém aguenta vivendo, batendo recorde de espiritualidade. Você foi batizado com o Espírito Santo? Agora tem que pedir o batismo de interpretação de língua. Agora você tem que pedir de diversidade de operações. Agora você tem que pedir, irmão, é um dom atrás do outro. Camarada tem que bater recorde. É uma cota. Repita após mim. Comunhão. Partir do pão. Oração. Acabou. Isto é evangelho, meu irmão. Isto é evangelho. Quando Jesus, porque tem gente que pensa que a vida é cor de rosa, né? Antes de Jesus nascer, existe uma pré-história. No tempo do nascimento de Jesus, existia um rei. Na verdade, ele era uma marionete, chamado Herodes. Por que marionete? Porque a questão funcionava da seguinte forma. Quando uma superpotência invadia um outro país e lá dominava e tomava, governava, melhor dizendo, eles não colocavam um rei deles, um estrangeiro lá. Ele colocava lá mesmo um morador de lá, um rei de lá, um rei local. Só que ele era subordinado. Era como que um traidor. Eles dominavam, o exército inimigo vinha, dominava e não colocava um dele lá. Ele colocava dos que estavam lá, nomeava um lá e colocava ele. Ele era uma marionete. Assim foi Herodes. Quando Roma invadiu a Palestina, então colocou ele. E Jesus nasce nesse ambiente tumultuado. Uma confusão tremenda, entendeu? Herodes, panaca, boca aberta porque era manipulado, mas ao mesmo tempo um cara absurdamente sem escrúpulo, maquiavélico, era um sem base. Só que nesse meio, nesse tempo, tem um homem chamado Zacarias e Isabel e vai nascer um João Batista. João Batista tinha, os seus pais eram velhos, um governo maquiavélico, está lá um sacerdote servindo no templo, sua esposa Isabel também, de lá nasce João Batista, depois naquela mesma família vem Jesus. O que quer dizer isso? Se você observar toda a história bíblica, não existe Guerra nas Estrelas. Não existe um filme de efeito. Existe o quê? Um período de pessoas normais. Não pense que quando você ler a Bíblia, você está fora do mundo. Nada disso. Quando você ler a Bíblia, você está na mesma ordem cronológica. Antes de Cristo, depois de Cristo. As datas, os horários, os dias são as mesmas coisas. Aqui não foi colocado nada fora do mundo normal. Até os personagens bíblicos são normais. Abraão, pai da fé, amigo de Deus, mas não mentia, mas não era pouco não, irmão. Pense no camarada para mentir igual Abraão, eu tô para ver. Isso porque era o pai da fé, amigo de Deus. Imagina se fosse inimigo, hein? Isaac seguiu o exemplo do pai. Não conseguiu colocar a coisa em ordem, a sua mulher que mandava em casa, manipulava Jacó, o filho. Não, pense numa doideira. E não era filme não, hein? Foi realidade. Moisés, pastor de uma igreja de mais de 2 milhões, porém, um dia matou um cara e enterrou ele sem caixão. Pessoas normais. E no fim da vida, pastor de uma grande igreja, morreu sem desfrutar da terra prometida. Faz parte da vida, meu irmão. Isso é normal. Você vai ver pastores que são de grandes igrejas terminarem sem nada. Eu conheço, não são poucos. Crentes que foram crentes a vida toda. Cabelão, saião, linguão, morreuzão. Porque tem gente que tem cabelo grande, saia grande, pelo da perna grande e língua grande. Morreu. Davi, não dá nem para fazer comentário, né? Porque se for comentar dele, tem que preparar uma mensagem. Matador, comedor. Não, o bicho era doideira, irmão. Pelo menos ele não tinha problema de pedofilia, porque só gostava de mulher dos outros, casada. Ele não gostava de criança. Pelo menos não era pedófilo. Ele tomava a mulher dos outros. Criança ele não gostava não. Tanto é que a Bíblia diz que quando ele, no fim da vida dele, ele estava velho, o camarada que ficou a vida toda pegando a mulher dos outros, a Bíblia diz assim, e Davi quando estava velho, uma moça virgem formosa aquecia ele, mas ele não dava mais no couro, já estava fraquinho. Não escandaliza não, porque está na Bíblia. Está escrito que ele estava velho, não aguentava mais nada. Salomão, o irmão Saloma, o sábio, o rei, pregamos dele aqui esses dias, o cara, o poderoso Saloma. Esse não sei se tinha tendência para pedofilia, porque ele terminou a sua vida adorando um deus Moloque, que era um deus que adorava criança e sacrificava. Quase que eu
prego uma heresia aqui, sabe? Se eu insistir mais um pouquinho, eu vou ser tentado a, vou dizer, o pai comedor de mulher casada e o filho gostava de criança pedófilo. São insinuações, mas que ele adorou o Deus Moloque, isso está escrito. Ele terminou a sua vida adorando o Deus Moloque, que é de maloqueiro, vem no termo de maloqueiro, que era um principado que sacrificava a criança. Com tantos personagens normais, aí a gente vê a igreja de hoje, muitas igrejas vendendo pacote de solução do problema. Aceite Jesus, que a partir de agora a sua vida nunca mais será a mesma. Verdade, será pior. Que agora o cão vai atrás de você. Irmão, para começar, a pessoa já não vem para Jesus na verdade, já vem na mentira. Quem quer aceitar Jesus, a pessoa vem. Aí dispara o pastor para mentir. A sua vida a partir de agora não será mais a mesma. Oh, meu Deus. Os seus pecados foram lançados na profundeza do mar. Está perdoado teus pecados. Só falta no outro dia aparecer um anjo com uma cesta de café da manhã. Parabéns pra você nessa data. Você agora é de Jesus. Só falta isso. Porque é tanta mentira que faz a pessoa acreditar que a vida é essa fantasia mesmo cor-de-rosa. E não é verdade. Esse pacote tem que ser denunciado no Procon do céu. Sabe por quê? Jesus disse, havia muitos leprosos em Israel, mas somente um foi curado. Havia muitas viúvas, mas só uma foi beneficiada. Quem foi que disse para você que todo culto, todo mundo recebe cura? Quem foi que disse que todo o evangelho resolve o problema de todo mundo de uma vez só? E tem pastor sendo tentado a achar que ele resolve o problema de todo mundo. Eu estava assistindo esses dias um programa, um pastor, o infeliz não tem Bíblia mais não. É só frase de efeito. Os pastores agora não pregam mais Bíblia, não tem mais Bíblia. Muitos pastores não. É autoajuda. Não tem mais habilidade de pegar a Bíblia e discorrer o texto sagrado. É só autoajuda. Meu irmão, autoajuda já está dizendo, ajuda, mas não resolve. Só quem resolve é Cristo na vida de uma pessoa. Com base nessa narrativa, eu vou compartilhar com os irmãos algumas boas lições. Eu quero que você saia daqui nessa manhã assim. Este deve ser o modelo de vida para mim. Este deve ser o meu modelo de vida. Primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é a seguinte. Deus não opera em ambientes perfeitos. Lucas capítulo 1, verso de número 5 está escrito. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abia. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdote. Meu irmão, Deus não podia narrar, Deus não podia tratar a história de Zacarias em um ambiente que não tivesse Herodes. Deus não podia ter matado Herodes, Deus não podia não ter me permitido Herodes estar ali. Mas, meu irmão, Deus pode fazer a gente viver em ambiente perfeito. Mas muitas das vezes Ele permite que nós venhamos conviver num ambiente que não é perfeito, para que nós venhamos a aprender a triunfar sobre os imperfeitos. Deus não vai tirar Herodes, meu irmão. A vida continua. A vida é desse jeito. Não, irmão, que agora a minha vida mudou. Agora a Bíblia diz que eu fui chamado por cabeça. Tem crente, meu irmão, que está levando uma mensagem muito estranha. A Bíblia diz que eu sou cabeça. Não posso ser cauda. Meu amigo, para com isso. Não é desse jeito. Tem crente que mal entra numa empresa já quer ser o dono da empresa. Não, a Bíblia diz que eu sou cabeça. Meu irmão, em nome de Jesus. E se você nasceu para ser cauda, você vai ser cauda. Se você nasceu para ser empregado, vai ser empregado. Acabou. Essa interpretação de cabeça não é interpretação dessa que qualquer pessoa interpreta na questão de negócios. Não, meu irmão. Isso é outra coisa. Sabe por que você é crente? Porque o ambiente não é perfeito. Não existe maravilhas, não existe trovões, não existe relâmpagos, mas existe você. Você é perfeito. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos com a renovação do vosso entendimento. O que ele estava dizendo? Você, nós não podemos mudar o mundo. Nós não temos condição de mudar nada. Mas a gente muda o quê? A nossa mente. Você não nasceu para resolver todos os problemas e ter todos os problemas resolvidos. Acabou que ficou endemoniado lá, o camarada ficou endemoniado e
expulsa o demônio, sai, não sai, sai, não sai, e o culto já tinha terminado, sai demônio, não sai demônio, o culto já tinha terminado. Falou, gente, esse é o assunto, fecha as portas, só põe esse infeliz pra fora, porque, irmão, tem gente que nasce com o demônio e morre com ele. Vamos embora. Tem gente que nasce com o demônio e morre com ele, meu filho. Você não nasceu porque está em Cristo e agora o mundo é perfeito, não, meu irmão. Zacarias nasceu em um mundo hostil, mas não foi obrigado a mudar o mundo. Quer viver bem, meu irmão? O ambiente pode ser imperfeito, mas você cuida da sua vida. Não queira levar a espiritualidade para achar, mas por que Deus não faz a minha vida ser maravilha? Não faz não, meu irmão. Você tem dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, tem tudo. Unha encravada, cabelo ruim, cabelo bom, mais para ruim do que para bom. Não tem problema, compra abacate e passa no cabelo, já ajuda, pelo menos já diminui o volume. Abacate. Agora, nesse mundo hostil, de ambientes imperfeitos, viva dentro da sua realidade. Sabe qual é a sua realidade? Tem gente que não tem coragem de fazer alguma coisa quando o tempo é ruim. Eu vou esperar as coisas melhorarem. Na hora certa Deus vai fazer. Está errado. Meu irmão, você sabe quem é meu admirador de carteirinha? Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com ele. Embora disse que é uma parábola, mas deve ter alguém parecido com ele. O filho pródigo. Irmão, eu quero cumprimentar aquele menino e falar, rapaz, você é maluco, hein? Deixa eu te cumprimentar, porque você é macho. Meu irmão, você sabe quem é perfeito? É quem tem coragem no mundo imperfeito fazer o que o filho pródigo fez. Essa é a minha realidade. Deixa eu quebrar a cara. Eu vou quebrar, acabou. Problema meu. Meu irmão, muitas das vezes colocamos crente dentro de um pacote. Aceitou Jesus, agora você é santo. Agora, mil maravilha. Irmão, para. Todo mundo tem processo de crescimento. Todos têm direito de errar. Todos têm direito de falhar. Não pode é o quê? Permanecer no erro. A questão não é cair. É cair e ficar. A virtude é se levantar. Essa é a virtude. O que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, verso 4? Quem olha para a nuvem nunca semeia nada. Nesse mundo hostil de Herodes, você tem feito alguma coisa? Sem precisar ser faraônico, alguma coisa você tem que fazer. O que Zacarias estava fazendo? Ele estava preparando o caminho, mesmo sem saber diretamente que dentro da sua casa iria sair, dentro da sua família, melhor dizendo, Jesus. Meu irmão, Deus te colocou, foi no lugar certo, no tempo certo, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo de Herodes, mesmo no tempo tão turbulento. Porém, Deus te colocou no lugar, porque de você vai sair alguma coisa lá na frente. É só entender isso. Se não é por você diretamente, mas indiretamente será por causa de você. Tá entendendo, meu irmão? Deus não trabalha em ambiente perfeito. Não. Segunda lição, para nós aprendermos a viver acima da religião. A perfeição que Deus exige de nós não é a que nós imaginamos. A partir de agora eu sou crente, eu não posso falhar. Deixa eu usar só linguajar de crente. Quando eu tiver com problema, quem canta os males espanta. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Irmão, tem gente que você fala, não toca em mim não, miserável. Você já está amaldiçoado. Pelo amor de Deus, meu irmão. O camarada tem que vir para a igreja para ver exorcismo. E quando vai para casa, ele tem que estar com o som ligado direto, ouvindo música, porque tem medo. Porque quem canta os males espanta. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ninguém aguenta ver assim. Lucas 1,18. Então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isto é verdade? Isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Só que você olhando com um pouquinho de perícia a Bíblia, você lendo com perícia, esse versículo passa desapercebido. Por quê? Lucas 1,6. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quem lê somente o capítulo 1, verso 6, vê o quê? Um cara perfeito. Crentão. Bom. Só que você vai lá no verso 18, ele era imperfeito. O quê? Ele era incrédulo. Você sabe quem foi que Deus mandou para falar com ele, meu irmão? Anjo Gabriel. Aquele que assistia diante de Deus. Chegou e falou para ele cara a cara. Sabe o que ele disse? Eu não acredito nisso. Meu irmão, Deus dispensou Zacarias? Não. Deus podia ter desistir dele. O cara é incrédulo. Meu irmão, a perfeição que Deus exige de você não é essa que você pensa que tem que ser. A perfeição que Deus espera de nós é essa. Eu sou tão perfeito que reconheço que sou limitado. A perfeição da religião diz, você é perfeito, você não pode falhar. Você tem que crer em tudo. Mas quem vive perfeito diz assim, eu sou tão perfeito que tenho a humildade de dizer, nisso aí eu não creio. Por isso que tem gente sofrendo demais, meu irmão. Crendo em tudo. Chega na igreja, vem na frente, pá, abre a mão. Estou vendo um cesto da sua mão. Pá, 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 pá. Cadê o cesto? Tem gente que está até hoje esperando uma profecia que não se cumpriu. Tem gente até hoje esperando uma chave que até hoje não chegou. Esperando um casamento que não chegou. E outros que se arrebentaram porque o casamento não era para ter chegado. Por causa de quê?
profecia. Digo eu para si, varão, grande é o mistério. Lebe pai, which, Digo eu, abre a mão, pá, irmão. Tem gente brincando com as coisas de Deus, pensando que Deus é essa mercadoria de feira. Meu irmão, Deus é soberano. Deus não perde tempo para essas brincadeiras não, meu irmão. Não pode parar com isso. Tem igreja que o povo não consegue mais ficar uma hora sentado, calado, ouvindo a mensagem. O pastor, porque não tem mensagem, ele tem que estar pedindo pro povo. Toca em alguém, põe a mão na cabeça do outro e diga assim, e fale assim, irmão do céu, a unção foi longe. Acabou a igreja onde Cornélio disse quando Pedro chegou. Agora estamos todos sentados aqui, aguardando tudo quanto de Deus por ti é mandado. Mas tem igreja que para segurar o povo. E fique de pé, e bate palma, e toca na cabeça do irmão, e põe a mão no coração, e põe a mão no pé, e vai, irmão. Daqui a pouco só falta o teste do bafômetro. Põe, fica de quatro para ver se você tá bebo ou não. Porque é tanta ladainha. Meu irmão, quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, aonde ele tinha ali 5 pães, sabe o que foi que ele fez? E alimentou 5.000 pessoas. Ele disse assim, senta todo mundo sobre o gramado, ervas verdes, que agora eu vou distribuir. Os discípulos vão distribuir os pães. 5.000 pessoas foram alimentadas. Um extraordinário milagre. E o povo estava, sabe aonde? Sentado. Tem gente que acha que para ser espiritual, meu irmão, tem que delirar, tem que flutuar. Meu irmão, pelo amor de Deus, esteja acima da religião. A perfeição que Deus quer de você é essa. Deus, eu sei dos meus limites. Zacarias era um homem reto, temente a Deus, sacerdote, irmão, sacerdote por linhagem. Você sabe o que é isso? Sacerdote por linhagem, irmão. Mas no dia que Deus foi falar com ele, mandou o anjo, ele disse, eu não creio nisso não. Isso é perfeição. É quando você diz, eu sou tão perfeito, que essas coisas aí eu não acredito. Você tem direito a duvidar, meu irmão. Por isso que tem gente sofrendo nas igrejas. Por isso que tem crente desviado. Por quê? Porque foi enganado com uma propaganda enganosa. Não, eu não posso pecar, eu não posso falhar. Ai, meu Deus, não posso, eu não, irmão, ai, meu Deus, eu não posso nem olhar para a mulher. Se tu não olhar, tu não vai casar, infeliz. Eu não posso nem olhar para o homem. Se tu não olhar para o homem, tu não vai casar. Você tem que olhar para o produto. Será? Deixa eu ver. Ele é meio troncho, ele é meio cambota, zambeta. Deixa eu observar. Porque, irmãos, o que é da parte de Deus, não precisa você observar. A Bíblia diz assim, aquilo que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração, é o que Deus preparou para o homem. Agora, o que você quer preparado para você, você tem que olhar. Você tem que ver, tem que sentir, tem que dar liga. Tem que sentir o clima. Pá, pegou. Opa, já dá um gingado no ombro. Opa, primeira, segunda, buzinada, irmão, aproveita não, que não é pra você não. Meu irmão, ai, eu vou orar porque Jesus vai preparar um namoro para mim, um casamento. Vai não, meu irmão. O que vem do céu é só anjo. E a Bíblia diz que anjo não casa. Está na Bíblia. Anjo não tem sexo, anjo não casa, nem se dá em casamento. Tem que ser na terra. Não, mas eu tenho que fazer 7 dias de campanha para Deus preparar. Então tá bom. É 7 dias de campanha para saber com quem eu vou namorar ou casar. Eu me lembro quando eu... Tem umas máquinas de tirar foto que tem umas 500 fotos. Tudo bem. É na oração? É. Mas tá na oração a foto de uns 500. Deus, eu vou orar, mas esse é bom, esse serve. Esse eu der um trato, ele cura esse miserável. Ele é meio... Mas eu curo esse infeliz, entendeu? Você tem que ser gente, meu irmão. Você tem que ser gente, aprender a viver. Você tem direito. A perfeição que Deus quer de nós é essa. Eu tenho direito a não acreditar em tudo. Eu tenho direito, faz parte da vida. Ah, mas você é incrédulo. Sou. Qual o problema? Sou, qual o problema? Sou incrédulo. Tanto é que Judas era incrédulo e Jesus não abandonou ele. Olha só. Ou você acha que eu não conheço esse estudinho aqui? Você acha que não, é? Eu sei aqui, ó. A quem se eu pelo menos estralar aquela bombinha, sabe aquela bombinha? Pai, já pula. Tem gente só esperando um sinal. Tem gente só esperando na expectativa. Dá um sinal aí, pastor, que o senhor é espirituoso. Se eu soltar um traque aqui, ele já pula. Eu sei de tudo. Eu sei aqui quem crê muito em mim, quem não crê, eu sei de tudo. Ou você acha que não? Sabe por que Deus te ama? Porque tem hora que tu não vale nada.
Irmão, você sabe o que é Deus mandar um anjo do céu, Gabriel, para dizer pro cara que ele vai ser pai? E o cara falar pro anjo, não acredito. Cara, não, o anjo ficou com tanta raiva dele que eu acho que o anjo ficou assim, peraí, para mim voltar pro céu a Deus e dizer que eu não fiz bom serviço, vou dar uma sentença pro cara, então você vai ficar mudo. É mais ou menos assim, é melhor eu apanhar pelo que fiz que apanhar pelo que não fiz. Se Deus não gostou do que eu fiz, pelo menos eu fiz alguma coisa. Você vai ficar mudo. Você agora só vai falar depois que o menino nascer. Irmão, imagine Zacarias chegando em casa mudo. E só ia falar depois que o menino nascesse. Chegou em casa. Isabel. E aí, Zacarias? Fala alguma coisa, você tá doido? Irmão, a mulher, não, esse cara tá louco. O cara foi pra igreja e voltou louco. Eu sei que a pessoa vai para a igreja e volta bem. Esse cara voltou louco. O cara não falava nada, só fazia gesto. E começava a desabotoar a roupa e tirar o cinto. E ela, fala alguma coisa. Irmão, imagine o cara chegar em casa, pegar ela pelo cabelo. Se era de tarde, de noite, não sei. Irmão, levar ela pro quarto. Você tá louco, fala alguma coisa. Irmão, imagina o anjo quando chegou no céu. E aí, Gabriel, como foi? Eu fui falar pro cidadão lá e não acreditou, deixei ele mudo. E aí? Tá lá. Tá lá como? Eu não sei, tá lá. Deus te ama, meu irmão, porque você é desse jeito. Tem hora que tu não vale nada. Meu irmão, tem hora que você não vale nada. Mas pra você não ficar tão discriminado, eu também me coloco na fila. Mas lá atrás. Não vou encabeçar essa fila, não. Ou melhor, vou ficar no meio pra ninguém me ver. Se eu ficar na frente ou até o povo ver, eu vou ficar no meio. Não, no meio pra ninguém me ver. No meio do bolo. Irmãos, a virtude do evangelho é essa. Quando você diz, Deus, isso eu não aguento fazer. Isso eu não posso fazer. Isso eu não creio. Essa é a perfeição que Deus exige de nós. Uma outra lição, mais nobre e espiritual é um sincero cheio de defeitos do que um cheio de defeito dizendo ser sincero. É cheio de defeito, mas quer ser sincero. Olha o que está escrito no verso 20 e 21. Verso 20 e 21. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Meu irmão, sabe o que Paulo disse? Que a excelência da glória não está no vaso de barro, mas naquele quem usa o barro. Essa é a excelência. Irmão, é bonito quando alguém é sincero, mesmo cheio de defeito, do que aquele que é cheio de defeito, mas não é sincero. Zacarias foi honesto, ele foi sincero. Eu tenho meus defeitos, por isso que eu sou sincero. Paulo disse, o que eu quero fazer de bem eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre está perto de mim. Quer ser bem-sucedido na vida? Esquece a religião e comece a olhar para a sua vida diante de Deus e dizer, Deus, eu sou cheio de defeitos, mas sou sincero. Quer conhecer uma pessoa que não é sincera? Quando tem a oportunidade de corrigir os defeitos, em vez de ser sincero, mente. Entenderam? Quando tem a oportunidade de ser sincero, mente. Meu irmão, Deus não busca heróis, mas pessoas disponíveis. Zacarias disse, eu não creio, mas continuo servindo como sacerdote. Eu não creio, mas vou ficar servindo como sacerdote. Eu não sou obrigado a crer em tudo, mas continuo sendo sacerdote. É muito bom, meu irmão, você conviver com pessoas que são transparentes. Mesmo que não presta, mas você sabe, não presta, mas é desse jeito. Do que você conviver com uma pessoa que tem duas personalidades. Ei, irmão, pense num trem que não dá para suportar. É viver sempre tendo surpresa da mesma pessoa. Estão entendendo o que eu estou falando? Hoje é uma surpresa, amanhã é outra surpresa, depois da manhã é outra surpresa. Irmãos, é tanta personalidade no corpo só que você fala, não tem como, não dá para acreditar. É melhor conviver, meu irmão, com defeito, mas honesto. Eu sou desse jeito, acabou. Eu gosto de tranqueira mesmo. Eu gosto de tranqueira. Ô pastor, o senhor disse que gosta de... Ô pastor, o senhor ontem falou que gostava de mim, o senhor está me chamando de tranqueira. Não sei como é que você está entendendo isso. Mas eu gosto de tranqueira. Eu gosto de lixo. Eu gosto de entulho. Calma. É melhor saber quem nós somos e conviver como somos do que a gente atrapalhar a vida de algumas pessoas em viver 5, 10 anos convivendo com a pessoa e a pessoa não saber quem nós somos. Eu gosto de tranqueira mesmo. Eu não gosto de gente espirituoso. Ô, glória a Deus. Você vai falar com ele, aleluia. Irmão, vamos fazer isso. Ô, glória a Deus. Irmão, vamos fazer isso. Vamos orar, irmão, aleluia. Irmão, é verdade, aleluia, glória a Deus. Vaza. Não é verdade isso. Zacarias tinha muito defeito. É que nós estamos vivendo a glorificação do forte. Eu sou bom a vida toda. Eu sou o cara.
É o cara nada, velho. Você é o cara de pau. Põe peroba na cara e vai vivendo. Cara, meu irmão, eu tenho algumas coisas parecidas para alguns com o diabo e para outros algumas coisas parecidas com Jesus. Algumas coisas que eu pareço com Jesus é o seguinte, é que eu gosto de tranqueira. Jesus só gostava de andar com tranqueira. Uma mulher que só numa pancada foi 7 demônios. Aqui em São Paulo chama demônios. Lá no norte é demônio, porque é muito no moinho só, demônio. Mas o povo de São Paulo é mais chique, demônios. Lá no nordeste, lá no norte eu falo demônio, é tudo moinho só. Irmão, você já pensou Jesus andar com pescador? Ele andava logo com um bocado. Tem gente mais mentiroso do que pescador, meu irmão? Não, se tiver alguém mais mentiroso do que pescador, só quem conta piada. Que gente para mentir igual pescador, tô pra ver. E Jesus tinha um bocado. Jesus tinha um obreiro lá, meu irmão, que o bicho não soltava a faca de jeito nenhum. E era obreiro. Cheio do Espírito Santo. Mas para arrancar a orelha de um era 2 palitos. Isso porque Jesus estava perto. Se Jesus estivesse longe, ele que arrancava era o coração do cara. Meu irmão, quer ser crente a vida toda? Quer ir caminhando em direção ao céu? Caminha assim. Eu não sou religioso, eu sou uma vida. Eu não vou para o céu pelos meus méritos. Eu vou para o céu pelos méritos de Cristo na cruz. Eu não vou porque sou bom, eu vou por causa da misericórdia. Este sim é um crente que a vida toda você vê dentro da igreja. Pode ver, tem gente dentro da igreja, irmão, que nem parece que é crente. Não dá glória a Deus, não aleluia, irmão, não fala nada. Ô, meu irmão. Mas, irmão, tá a vida toda na igreja, não enche o saco, não dá dor de cabeça. Chegou, oi, tudo bem, beleza? Aí, tem aquela cara cínica. Oi, pai, tudo bem? Aí chega, senta, oferece o culto a Deus, termina o culto. Então, um abraço, pá, vamos para casa. Irmão, passa dia, mês e anos firme com Jesus. Mas tem gente que é cheia de munganga, sempre tirando férias na fé. Só vive no seguro-desemprego da fé. Meu irmão, o que Deus checa em nós não é a nossa obediência. O que Deus checa em nós, sabe o que é? A nossa motivação. Eu sei que sou um vaso de barro, mas a glória de Cristo na minha vida me faz um vaso de honra. Eu sei que sou um vaso de barro, mas a glória de Cristo na minha vida me faz um vaso de honra. Para encerrar, a realidade de Deus para a nossa vida não é para mudar o mundo, mas para prepararmos o mundo. Verso 16. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Coisa linda. Agora, observe aonde Deus estava vendo. Olha Deus trabalhando em Zacarias, falando que ele ia ter um filho chamado João Batista, que João Batista ia anunciar a chegada de Jesus lá na frente. Olha que coisa, hein? Zacarias, vai dele nascer João Batista, que é quem vai anunciar lá na frente Jesus. Eu não vou negar para os irmãos. Eu tenho que viver a minha realidade. Todo mundo tem suas vaidades. É lógico que eu gostaria de ser pastor de uma igreja de mais de 1000 pessoas. Quem não gostaria disso? Gostaria. Eu tenho pastores que me ouvem, que aprendem comigo, que tem mais de 1000 pessoas na igreja dele. Mas é a realidade dele lá. A minha é essa. Eu tenho que entender uma coisa. Que dentro da minha realidade, eu trabalho na minha realidade. Se Deus não quis me dar ainda 1000 pessoas, mas nem por isso eu vou deixar de viver a minha realidade. Por quê? Pode não ser de mim o que eu quero, mas se eu viver a minha realidade, se você viver a sua realidade, pode ser através de você o que vai acontecer, o que Deus quer que aconteça. Deus usou Zacarias para que dele nascesse João Batista para anunciar Jesus. Meu irmão, eu posso não ser pastor de muita gente. Sei que não sou. Não sou presencial, mas sou pastor de muita gente. Eu tenho muito crente espalhado por aí. Eu tenho gente que diz assim, o que eu aprendi não é assim não. Quem que está na memória dessa pessoa? Sou eu. Viva a sua realidade. Não queira viver de forma faraônica, porque dentro da sua realidade, Deus vai te abençoar muito. Tudo isso aconteceu na vida de Zacarias, mas a vida dele era a unção, mas o serviço não era dele, quem está entendendo? O serviço não era dele. Ele ia gerar João Batista, que João Batista ia o quê? Preparar o caminho para Jesus. Se Deus me chamou para preparar mais pessoas do que para pastorear, eu estou satisfeito com isso. Estou satisfeitíssimo com isso. Davi foi um vencedor com 5 pedras. Sansão foi um vencedor com a queixada de jumento. Moisés foi um vencedor com uma vara. Meu irmão, usa exatamente
somente o que você tem, seja somente o que Deus lhe fez, não queira fazer nada mais do que isso, porque está errado. Você não é talvez a pessoa para fazer, mas você é a unção para fazer acontecer. É bonito, né? Você pode não ser a pessoa para fazer, mas você é a referência, você é o estirpe, você é a fonte para fazer acontecer. Eu tenho muita gente mesmo que não me tira da memória. Eu tenho gente que não gosta muito de mim. Aquele pastor sem graça. O cara é chato, mas pelo menos prega. Eu tenho pessoas, alunos meus, pastores, que não vêm me visitar dia de culto por uma razão. Já passaram aqui, esse dia passou quase 20 pessoas aqui. Pô, fica no culto. Por que não fica? Pastor de grande igreja. Porque sabe que quando chegar aqui eu vou dar o microfone para ele. Prega. Como é que ele vai pregar eu olhando para a cara dele? Se ele fosse inteligente, ele prega mais do que eu, mas eu tenho mais povo do que ele. Irmãos, o que Deus deu para você, faça. Você pode não ser o instrumento do jeito que você pensa, mas você é a fonte da unção. Você pode não mudar o mundo, mas você prepara o mundo. Eu tenho todas as minhas convicções. Como 2 mais 2 é 4. E a minha convicção é tão forte, de que depois que coloquei os meus pés nessa cidade, a cidade não foi mais a mesma. E a minha convicção é tão forte, e isto eu me orgulho diante de Deus, que eu sei que não posso sair daqui por causa de você. Dá para entender isso? Irmãos, em nome de Jesus, você pode não mudar o mundo, mas você é uma referência de unção. Você está preparando alguma coisa, e esta coisa chama-se a chegada de Cristo em algum lugar. O que é que você tem em suas mãos para servir a Deus? A unção de tocar, a unção de falar, a unção de amar, de orar na igreja. Pastor, não sei fazer muita coisa, só sei orar, então vem orar. Pastor, não me chama para nada, só sei fazer visita, então faça visita. Prepare o caminho para que Cristo chegue na vida de algumas pessoas. Vocês estão entendendo o que vocês estão ouvindo mesmo? Tenha a humildade de ser como Zacarias. Se não é diretamente comigo, mas eu vou permanecer fiel à minha missão, porque de mim vai sair João Batista, e que de João Batista vai preparar o caminho para Jesus, e muitos serão alcançados. Eu não estou preocupado em ter igreja de 1000 membros. Se Deus não quiser me dar isso, não tem problema. Se Ele não quiser me dar 1000 para sentar para me ouvir, mas eu posso entregar na mão dele 1000 para servir a Ele. Você entendeu ou não entendeu? Eu posso não ter 1000 para me ouvir, mas posso entregar a Ele 1000 para servir a Ele, pregar o evangelho dele. A última lição. A missão de João Batista, agora já é João Batista. A missão de João Batista é de uma magnífica importância na eternidade, mas de uma simplicidade na terra. Verso 16 e 17. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que o desobediente volte a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Ei, irmão, sabe quem era esse aí? João Batista, um camarada que andava no deserto, não gostava de bebida, nem um pouquinho de vinho. Irmãos, deixa eu dar um detalhezinho para você nunca mais esquecer. Quando o homem completava 30 anos, ele entrava diretamente para o ofício sacerdotal. Ele se tornava um sacerdote. João Batista, com 30 anos, e ele era da linhagem, o pai dele era sacerdote. Então, por obrigação, com 30 anos de idade, ele já ingressava direto para o sacerdócio. Sabe o que foi que João Batista fez quando completou 30 anos? Ele colocou uma mochila nas costas, colocou uma roupa de pele e foi para o deserto. Recusou ser sacerdote. Meu irmão, muitas das vezes você quer ser reconhecido diante dos homens, mas a melhor coisa é ser reconhecido diante de Deus. Às vezes o que você faz não representa nada na terra, mas lá na eternidade representa muita coisa. Olha as 4 coisas que João Batista veio fazer. Primeiro, olha a agenda de João Batista. 4 coisas na agenda dele. Primeiro, fará retornar muitos. Você foi chamado para fazer muita gente retornar para o evangelho. Segunda, você vai adiante do Senhor no Espírito. Você vai ser o representante de Deus. Terceiro, você vai fazer voltar os desobedientes. Só João Batista, meu irmão, para ter gente ruim para obedecer. Porque quem tem pastor doido é ovelha doida. Olha as mensagens de João Batista. Raça de víbora! Por isso que o povo gostava dele, porque ele era doido. E a 4ª na agenda, vai preparar um povo para o Senhor. Isso não é assunto para Tiago. Tiago não dava conta, meu irmão. Tiago era radical. Tiago, tudo dele era religião. Pedro não ia aguentar, porque Pedro, meu irmão, já sentava lá o cacete num povo. Mas já João Batista não. Dava a cacetada, levava a outra. Dava uma, levava a outra. E vamos embora. E vamos caminhando. Vamos, doideira. João Batista saía dos holofotes. Ficava no deserto. Mas ele sabia quem ele alcançava na missão dele. Assim eu encerro dizendo: Deus não está precisando de super-heróis. Deus está precisando de pessoas dispostas. Amém? Por isso que eu prefiro apostar sempre em uns e não investir muito em outros. Vamos estar de pé.